Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Boa noite para todo mundo que está aí nessa live. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia. Sei que a correria da nossa empreitada na marmoraria aí é bem grande, a galera fica no corre-corre da semana. Amanhã é sexta-feira, né? E a gente sabe que tem muita coisa para poder concluir essa semana com vitória aí. Mas agradeço vocês que estão aqui, também quero partilhar com vocês hoje muita coisa bacana. A gente sabe que também esse tempo que a gente está colocando aqui é um investimento no crescimento da empresa. Às vezes ficamos muito tempo focado na empresa, na produção, mas a gente não olha para o lado para ver o que precisa ser feito para realmente alavancar a empresa rumo ao crescimento. Às vezes a gente trabalha sexta, sábado, domingo, hora extra e não consegue ver lucro, não consegue ver um crescimento que deixa a gente satisfeito, né? Acredito que muitos marmoristas ficam até desanimados, às vezes no final do mês, quando olham para os resultados e a percepção que ele tem é que ele não cresceu, a empresa não deu resultado, não deu lucro, né? Mas isso acontece porque a gente, na grande maioria das marmorarias, isso hoje é um fato, é que não existe uma gestão realmente de administração de números, de resultados, e que a gente consegue olhar para a empresa como um negócio sério e que precisa ser gerido com uma visão de gestão e a gente sair um pouco daquela gestão antiga, né? Às vezes tem pessoas marmoristas que trazem, vem do pai para filho, a gestão antiga ainda, e isso está passando. A gente precisa profissionalizar, né? Então, assim, quero saber de vocês aí, se está todo mundo tá ouvindo aí o áudio, tá todo mundo tá ouvindo certinho. Se puder, comenta aí no chat aí que tá tudo ok, pro Rafael que tá aqui me acompanhando do Instituto Rochas, poder tá vendo se vocês estão escutando certinho, vendo certinho, pra gente poder aproveitar bem. É importante que vocês também estejam acompanhando bem aí a visualização da live e também o áudio. Tá legal aí, gente? Dá um ok aí, um joinha aí, comentem aí para poder a gente saber que tá tudo certinho. Coloca aí no chat aí, ó. Se você puder conversar aí, falar da onde que você é também. É bacana para a gente saber aonde nós estamos chegando, aonde nós estamos alcançando hoje. Sabemos que tem pessoas, várias marmorarias entraram em contato conosco essa semana, né? Do norte, do sul, do sudeste. Então, assim, tem pessoas do Brasil inteiro, mas é legal. A gente sabe que é uma live que a gente não, assim, não trabalhou ela com o intuito de ter um volume alto de pessoas, mas ter um momento de qualidade aqui para a gente discutir um assunto importante, que é a precificação. Então, o mais importante de tudo é ter um momento de qualidade, onde a gente saia daqui com um norte, uma visão, uma direção do que está acontecendo, como vocês hoje estão trabalhando e uma visão do que precisa ser melhorado para vocês atingirem o resultado de precificação, melhorar a margem de lucro, entender realmente se está dando ou não está dando resultado, aonde você precisa olhar, os pontos que precisam ser observados para a empresa crescer. Rafael, todo mundo aí já deu um ok, falou? Ok? Podemos seguir? Podemos seguir. Então, gente, eu vou botar aí para vocês na tela, aí o Rafa vai botar, a gente preparou um slide aqui para a gente poder falar um pouquinho do tema de hoje, que é justamente precificação para marmoraria. No final aqui, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, as pessoas poderem participar, né? Quem quiser fazer pergunta, poder fazer pergunta também. Então, a gente vai estar fazendo esse trabalho de... Rafael, você consegue permitir as pessoas aí, né? Tudo certinho, né? Quem está pedindo para entrar ali. É só você clicar aí, ó, abrir fila aí, ó. Isso. Aí você vai permitindo. Aí tem baixo aí permitir. Isso. Em cima lá o primeiro. Só permitir. Tá vendo? Aí. Não. É baixar e botar a mão. Isso aí. Beleza, gente? Vamos seguir então na nossa apresentação aí. Tá? Deixa eu ver aqui rapidinho. Só tem mais pessoas aqui querendo entrar. Todo mundo participando. Rafael, tudo certinho, né? Ok? Aí no final aqui da live, gente, eu vou abrir para todo mundo poder, quem quiser perguntar, tirar alguma dúvida, a gente vai poder tirar a dúvida de vocês. Vamos lá então? Precificação para marmoraria. Vamos seguir aí então.
o nosso segundo slide aí, Rafael. Né? A realidade hoje do mercado, né? O mercado hoje, 87% dos clientes pesquisam online ou com amigos antes de escolher um serviço de marmoraria. O cliente pesquisa. E eu quero saber, e você, dono de marmoraria, pesquisa? Você sabe realmente quanto você lucra em cada bancada que sai da sua empresa hoje? Você pesquisa, você estuda, porque pensa bem, o cliente quando ele chega na sua empresa para comprar com você, ele pesquisou. Seja ele veio por uma indicação, e a indicação obviamente é o quê? Alguém chegou até ele e perguntou, olha, tô querendo fazer minha bancada, quem que você me indica? Ah, o fulano fez para mim, ficou bom. Então, o cliente, ele busca informação quando ele quer comprar o produto. Mas o que acontece muitas vezes é que a marmoraria, ela não busca, ela não pesquisa. E pesquisar o quê? Pesquisar é estudar, é conhecer, é saber como o mercado está, saber o que eu posso fazer dentro da empresa para melhorar o processo. Como o cliente quer comprar bem, você também, para vender bem, vender da forma correta, precisa pesquisar, precisa estar ciente disso. E a gente sabe que 87% dos clientes, eles fazem isso. Como 80%, 87%, 90% das marmorarias não fazem nenhum tipo de trabalho de pesquisa. Muitas marmorarias, né, trabalham duro, botei até aqui, ó, vendem bastante, mas no final do mês não sobra dinheiro. E quase sempre isso acontece por um motivo: precificação errada. Precificação errada. Então hoje a ideia é mostrar, né, para cada um de vocês aqui, separar custo de despesa, entender isso, levar todos os seus gastos e precificar, levantar isso, ter essa noção de forma que cada venda ela já tenha lucro garantido. Ah, lucro garantido é o quê? É você saber, estou vendendo uma bancada por um valor e eu sei a minha margem, eu sei o que está acontecendo no negócio. E hoje não é a realidade. A gente sabe que de 80 a 90% das marmorarias do Brasil hoje não tem nenhum processo de precificação organizado na empresa. Ah, mas eu tenho um sistema. Tá, mas quantos alimentam o sistema da forma que deveria ser alimentado? Né? A gente sabe que isso não é a realidade da maior das empresas. E aí eu vou botar como a gente sabe disso. Vamos lá. Rapidamente, vocês, né? Eu tenho mais de 20 anos de experiência no mercado. Rapidamente eu vou falar aqui. Né? Sou formado em engenharia de produção, né? E atuo no chão de fábrica, né? Desde obras de gestão de obras de alto padrão, qualquer material que você imaginar aí, exótico, a gente já trabalhou, qualquer tipo de material, tanto para exportação quanto para o mercado interno. Quem conhece o Rio de Janeiro ali, tem aquele Porto Maravilha, aquela região portuária, a gente fez uma obra gigantesca ali, tudo que você vê de granito ali naquela área ali, 90% daquele granito eu estou linkado àquela obra, né, na parte de produção, na empresa, na indústria. Então, durante anos eu trabalhei liderando várias equipes de marmoraria. E outra, gente, não é só a parte de gestão. Eu conheço a parte de liderança, sei botar a mão na massa, sei programar uma máquina, sei como é que corta, sei o disco. Então, a gente conhece o processo. E por conhecer o processo, eu sei também a realidade de muitas marmorarias do mercado, porque a gente conhece, tem amigos, tem pessoas, partilha experiências, damos formação para várias empresas. E aqui também tem a experiência do ensino, que é o Instituto Rochas. Para quem não conhece, o Instituto Rochas é a maior escola técnica do setor de mármore e granito do Brasil. Entendeu? O Instituto Rochas já está há anos no mercado formando pessoas. Acontece que, como o Espírito Santo, né, é um polo mundial no setor de mármore e granito, a gente começou por aqui e hoje já temos alunos espalhados no Brasil em vários segmentos, seja na área de vendas, comercial, compras, gestão administrativa de marmorarias, partes de produção, acabadores, temos formações também em parte de controle de produção. Então a gente já formou várias partes da área do segmento de beneficiamento de rochas, desde a extração até o acabamento, o setor de rochas, o Instituto Rochas tem informações para isso. Então, se você não conhece o Instituto Rochas, tá aí para você conhecer. Né? Eu dou aula no Instituto Rochas desde o início, então eu acompanhei esse crescimento. Então, essa experiência do Instituto Rochas e a minha experiência já no mercado,
eu tenho total autoridade para falar com vocês, e vocês, como donos de empresa, sabem, a gente não consegue seguir às vezes porque a gente não sabe onde pisa. A maioria das marmorarias não sabe onde está pisando na questão de precificação, de custos, o controle não acontece. A grande maioria das vezes o empresário fica tentando resolver pepino de produção, seja com mão de obra, apagando incêndio. Na verdade, muitos dos donos de marmoraria são verdadeiros bombeiros ao invés de donos de empresa, né? A gente entende essa realidade, mas isso precisa mudar. O mercado está mudando, né? Como está hoje? Aí eu vou botar: você hoje já calculou de forma exata o lucro líquido de cada orçamento que você fecha? Estou fechando uma bancada hoje, eu sei o quanto vai sobrar daquilo ali líquido? Já fiz os abatimentos de custos, despesas envolvidas em todo o processo e sei quanto sobra. Sabe quanto custa a hora, né, de produção sua? Uma hora da sua produção rodando, quanto custa hoje no seu orçamento? Você sabe, tem noção disso, do custo da empresa? Quantos tem? A maioria não tem, né? Quanto de perda você tem hoje? Aí às vezes a gente vai falar em perda, a primeira coisa que vem na cabeça do marmorista é quanto eu estou perdendo de material, né? Comprei uma chapa de 5 metros, vou fazer a obra e vou perder aqui 20% dessa chapa, 30% da chapa, se for um paginado, dependendo do material, a perda é maior. Então a gente começa, o marmorista, ele olha para a perda, basicamente, em sua maioria da gestão das empresas, a gente olha para a perda e fala assim, a perda é o material. E eu te pergunto, quanto você hoje tem de perda na sua empresa, você sabe? Você tem essa conta, esse número feito? Você não tem, né? As maiorias das empresas hoje a gente sabe que não consegue. Gente, a gente sabe que é correria. E aí a diferença é o seguinte: como eu posso fazer isso de uma forma otimizada? É entender como posso. Porque se você não parar um pouco para entender o processo de como fazer e ter um auxílio para fazer isso, né, uma orientação, um direcionamento, você não vai conseguir fazer. E aí você vai ficar postergando, postergando, e o mercado está crescendo, né? Está crescendo. Hoje, ó, marmorarias hoje, muita marmoraria define preço pelo concorrente ou até pelo chute baseado no mercado, né, no metro quadrado do mercado. Então tem gente que pega lá o preço do material, bota lá 3,5, bota vezes 2, vezes 3, e esse aí é o metro quadrado, calcula o valor da obra e pau no burro, né, como diz o ditado. E isso está errado, porque quanto você está realmente ganhando ali, ou às vezes você está perdendo o negócio, sabe? Então, assim, você pode estar cobrando barato, pode estar cobrando caro, você não está sabendo realmente aonde você está pisando, né? Se você pega aí hoje uma bancada de 1 metro quadrado e o preço do São Gabriel é R$ 800, 1 metro quadrado, e a bancada tem 1 metro, então é R$ 800 a bancada. Quer dizer, se ela tem furo, se ela não tem furo, se ela tem meia esquadria, se ela tem saia, dependente do acabamento dela, dependendo do acabamento, da mão de obra, do que vai ter naquele serviço ali, vai ter uma variação. O tempo é diferente. Ah, mas um compensa pelo outro. A gente pensa assim, um compensa pelo outro. Não, não dá para fazer assim. A conta não pode ser essa. Porque às vezes o cliente vai lá para comprar só um tipo de serviço seu ou um serviço específico que você às vezes vai superfaturar e vai perder um negócio, que às vezes até é lucrativo. Mas você não tem esse número para saber se realmente é. Você se baseia que é R$ 800 o metro quadrado e aquilo se torna uma verdade. Então, a gente conhecendo os números, a gente vai saber realmente onde a gente está pisando, o que eu estou fazendo certo, ou às vezes estou cobrando barato e não estou tendo essa ciência. E aí, às vezes, faço uma obra, às vezes eu faço uma obra que eu estou lucrando muito e, ao mesmo tempo, uma que não está lucrando quase nada, porque eu estou trabalhando sempre na base do metro quadrado. Aí, às vezes, uma obra está consumindo o lucro da outra, quando você vai ver, deu zero, você empatou no final do mês, você não tem dinheiro. Então, não é correto você botar todo mundo na mesma régua. Você precisa entender as variações e as especificidades de cada obra. É importante você entender isso. O que está embutido de custo em cada obra, em cada tipo de serviço, né? Um acabador ele tem um tipo de desenvolvimento no trabalho, o outro tem outro. A gente precisa analisar isso. Então, os custos estão subindo hoje no mercado. Botei aqui, ó, mão de obra, energia, né? Cliente pedindo desconto. E aí, como que você lidar com isso sem conhecer os números? Né? O cliente sempre quer desconto.
custo está subindo, energia está subindo, tudo sobe, o valor das contas vão subindo. Se você não tem uma gestão de números, você não consegue olhar para esses números para entender aonde está subindo, aonde pode estar consumindo. São às vezes pequenas gotas de água que estão saindo, que você não está vendo dentro da sua empresa e que no final das contas é o que está tirando o seu lucro. Às vezes o seu lucro está indo em pequenos detalhes. Às vezes acontece na casa da gente. Se você fizer um apanhado da sua própria casa, nas contas de casa ali, você consegue economizar. Você vai ver no final do mês, pô, estou gastando com isso, com aquilo. Se você for botar na ponta do lápis, você vai ver quanto você está gastando, às vezes, com coisas que você nem percebia que gasta. E na empresa não é diferente. Só que por ser, às vezes, um volume tão maior, é pior, porque o volume que vai, são várias goteiras, e o dinheiro indo embora e você não está percebendo. E não percebe porque quando você vai ver, o número já foi embora e você não tem controle. Então é importante a gente ter esse controle para saber aonde está indo, o que está levando e aonde eu preciso corrigir, aonde eu vou mexer para poder corrigir esses números, né? Se você não sabe seus custos, qualquer desconto pode acabar com o seu lucro e você nem percebe. A verdade é essa. E aí eu preparei aqui, ó, 3 problemas mais comuns que a gente vê. Custos e despesas. Mais de 87% das marmorarias não têm uma gestão e não sabem separar o que é custo e o que é despesa. Gente, o que é custo e o que é despesa? Vocês sabem o que é custo e o que é despesa? A diferença de um para o outro? Alguém arrisca dizer? Custo e despesa. Se alguém comentar uma coisa, você fala, tá, Rafael? Uhum. Custos e despesas. Vamos lá. Custo. Gente, custo é tudo aquilo que está envolvido diretamente no processo produtivo. É aquilo que você precisa gastar, né? Vamos botar assim, que sai o dinheiro da empresa, que a empresa precisa aportar, mas ele é para poder trazer retorno de volta para a empresa. Então, seja no acabador, né? Na mão de obra do acabador, seja nos insumos de produção, o que está envolvido com a produção, isso é custo, isso não é despesa, isso é custo. Entendeu? O salário do acabador é um custo, ele não é despesa. E despesa, gente? Despesa é aquilo que a gente precisa pagar todo mês, mas não quer dizer que aquilo não produz crescimento financeiro, não traz dinheiro para a empresa diretamente. Né? Exemplo, o salário de uma pessoa no setor administrativo. Então, tipo assim, isso aí não é custo, isso é despesa. Você tem lá a sua empresa às vezes fica num lugar, o galpão, e seu escritório fica na cidade, fora né? São lugares diferentes, não é no mesmo local. O custo do seu escritório administrativo, aquilo lá não é, na verdade é despesa, não é custo. O custo é lá o galpão, a produção, que está envolvido com o setor produtivo. Isso é custo. Então, quando você começa a olhar para isso, você começa a separar. Peraí, então, o que é custo e o que é despesa? Então, isso aqui é custo, isso aqui é despesa. É diferente, entendeu? É completamente diferente. A gente precisa ter essa visão. E aí tem aqueles custos que incidem mais sobre o processo produtivo, que incidem menos, aqueles que são os variáveis, né? Que conforme mais você produz, mais ele sobe, e aqueles que, independente da produção, ele vai se manter. Então a gente tem que começar a avaliar isso daí. Então, começar a criar uma visão sobre custo e despesa, separar. Botar lá a coluna dos custos, das despesas, botar nome nos bois, para você começar a ver os números com clareza. Isso é importante. Perdas. Perda é aquilo que vai dinheiro embora da empresa que você não tem como, não tem retorno, né? Não tem retorno. Vou dar um exemplo de perda. Você teve que refazer um trabalho porque o profissional fez o trabalho errado. Ele está te gerando uma perda. Por quê? E aí, eu vou te questionar o seguinte agora. Aí você fala o seguinte, vamos lá. Vamos supor que 1 hora de acabador sua, para fazer uma conta para ficar redonda, tá? Custe R$ 100. Se ele gastou 5 horas para fazer um serviço, ele gastou R$ 500. Esse serviço deu errado. Você tem que refazer esse serviço. Quanto foi sua perda? Não foi 500. Quem acha que foi 500? Não foi 500. Sua perda já aumentou. É praticamente 1.000. Por que 1.000?
Porque além de pagar o tempo dele que você teve que pagar, que ele gastou e fez errado, você tem que reinvestir esse dinheiro em hora de produção para ele fazer de novo as mesmas 5 horas, que ele deixou de produzir outro produto que poderia dar um lucro para a empresa. Então, você pensa se sua hora de produção, se no final custa 500, se o cara errou, o prejuízo não é de 500 da hora, é de 1.000. Entendeu? E se a gente não tem essa visão, a gente não começa a não entender o que é perda. Então, a perda, na verdade, não é só material. O material tem as perdas de material, tem. Mas não é só o material. A perda, ela envolve outros aspectos que você começa a olhar, que é aquilo que está levando da empresa o dinheiro e ninguém está vendo. E não volta, não tem retorno nenhum. A despesa, ela leva, mas ela pode trazer de volta. Vou dar um exemplo aqui para poder voltar na despesa. A despesa é um vendedor, por exemplo. Ele é uma despesa, o salário dele mensal é uma despesa, mas ele pode trazer retorno para a empresa. Por quê? Porque se ele fechar vendas, ele trouxe retorno financeiro para a empresa. Mas não é garantido. Se ele atende 10 clientes, não necessariamente ele vai ter um aproveitamento de 100% e fechar todas as vendas dele. Ele vai fechar, às vezes, um percentual de 10, 15, 20% de fechamento, né? Então, esses valores aí de despesa, a despesa nem sempre ela volta para a empresa. Então, você tem que saber separar. Então, o vendedor, por exemplo, é uma despesa, mas ele pode trazer lucro para a empresa. É diferente, entendeu? Perda é aquilo que vai o dinheiro e não tem retorno na empresa. Você queimou, rasgou aquele dinheiro, acabou. Não tem retorno nenhum dele. Então, essa é a diferença da perda. E aí tem outros assuntos, outros itens que você vai começar a computar em perda ali para você poder ver o que está levando o dinheiro da empresa embora, que eu estou rasgando dinheiro. Tem algum item da empresa hoje que só está fazendo com que eu... Vou dar um exemplo. Um equipamento, algo que você está estragando pedra, por exemplo. Ele está gerando perda. Além do custo do equipamento ali, da hora, da produção, mas ele está estragando, está fazendo perder material, ele está gerando perda. E aí quem calcula essas perdas? Perda é a mesma coisa que prejuízo? Perda? Desculpa. É a mesma coisa que prejuízo? Cara, assim, porque assim, você não pode botar tudo na mesma caixinha de prejuízo e perda, nesse sentido. Por quê? Porque tem aquelas perdas, igual eu falei, por exemplo, do material. Ele, na verdade, você vai perder o material. Ele não é um prejuízo, porque ele, na verdade, você contabilizou na hora de fazer o cálculo do preço. Só que você vai perder aquele material, mas ele está na sua conta, entendeu? É uma perda, mas não necessariamente está diretamente ligado a um prejuízo. Diferente, igual eu falei aqui, por exemplo, se o cara errou um serviço, tem que refazer, ele já vai virar um prejuízo. Entende? Então a gente tem que entender a perda nesse aspecto. O que é perda? Que estão calculadas no processo e aquelas perdas que realmente, assim, são os prejuízos, né? O cara refazer um trabalho, já virou um prejuízo. Isso é um problema sério. Inclusive, é um problema que tem que ser corrigido com certa urgência, porque isso aí não pode, é onde o dinheiro vai embora, porque eles não estão contabilizados, entende? Então a gente começa a Eu ver acho isso. quase impossível uma empresa de marmoraria. Não é impossível. Não, sempre acontece sempre não sempre, mas todas elas acontecem de fazer alguma obra errada. Alguma coisa sair errada, tem que refazer. Isso. Isso aí faz parte do show. Faz parte, isso aí. A perda ela faz parte do show, mas ela não pode ser algo que a gente aceite ela, né? Às vezes o que acontece é a gente pega a marmoraria, a gente acaba fazendo o quê? A perda ela se torna como a gente entende que ela faz parte do show e que aquilo ali é normal e a gente não trata. E às vezes tem perdas que elas têm que ser tratadas, igual eu falei, você tem um funcionário que toda vez que ele vai fazer um serviço ele está sempre errando, sempre errando, sempre errando. Você vai deixar ele? Não, a gente tem que corrigir isso. Ou ele tem que ter atenção, você fazer um treinamento para ele melhorar, ou ele não pode estar na equipe, porque ele está gerando um prejuízo. Então a gente tem que A olhar minha para isso. média de erro aqui Existe. deve bater e- 2%, 3%, em cima e- de um total de 100%. Então, aí se você não tem os números disso, você
a gente não pode falar que é 2 ou 3 ou 5 ou 10%. Isso é de acordo com a realidade de cada marmoraria, né? A gente vai entendendo a realidade de cada uma, de acordo com os seus números, para você ver o quanto isso representa. 2% de quê? 2% de qual valor? Entendeu? Então, se eu sei quanto custa uma hora de produção rodando, e eu sei que, igual eu falei, que uma hora é R$ 100. Se eu tive 5 horas, essa hora é R$ 500. Aí, num dia, quantas horas de produção eu tenho? Aquelas 5 horas representa quanto de produção dentro da empresa? Não é do funcionário. Eu tenho horas produtivas da empresa. Quantas horas produtivas a empresa tem? Então, em cima disso, eu começo a fazer conta, entender os números e falar, olha, isso aqui me deu um prejuízo de X reais. Isso representa quanto de porcentagem realmente agora dentro da empresa? A gente começa a olhar os números. Então, são números que às vezes a maioria das empresas hoje não tem quanto que é a perda. E aí depois a gente vai Sabe o olhar que que isso faz é uma fundamental. empresa, uma empresa fluir é ter bom maquinário, uma serra-ponte, uma poliborda, uma ponte para levantar a chapa. Hoje você trabalhando com a serra-ponte, você diminui sua perca de chapa ali em muita coisa. Então, se você trabalha com uma serra-ponte hoje, você pode reduzir, Eu não tem tenho como você serra-ponte. reduzir a perda de chapa. Por quê? Porque a serra-ponte, dependendo do modelo da serra-ponte, ela demanda mais tempo, porque você tem que virar a chapa, pega pedaço, vira para lá, vira para cá. Às vezes, na manual que você ia demorar uma hora para cortar uma pedra, você vai demorar duas na serra-ponte, pela Não é volume que você negativo. tem. Eu vasculho ali a minha serra-ponte, levo a chapa, coloco ali a chapa inteira. Pô. Faço os dados ali, a informação do que eu quero, e ela faz o que eu boto, os Isso dados que aí, é aí colocado, que tem. é pedido. Não, com certeza a Serra Ponte ela é um ganho. Não estou falando que ela não é, que ela é ruim, não é ruim. Mas a gente tem que entender o seguinte: para cada tipo de serviço, dependendo se você tem os números na mão, você começa a olhar essa máquina para esse tipo de serviço, ela acaba o custo ficando mais alto. Se você não tem os números, você não consegue visualizar isso. A gente olha equipamento, né? Então a gente tem que olhar, pô, esse equipamento aqui, qual é o volume de produção para determinado tipo de serviço? Eu vou dar um exemplo. Você vai cortar um piso paginado. Pô, uma serra-ponte é excelente. Excelente. Você vai cortar um paginado, uma serra-ponte é top de linha, né? A gente faz áreas gigantescas, já fiz áreas de mais de 100 metros quadrados, todo paginado, com material, a gente corta na serra-ponte, agiliza muito. Mas a gente tem que entender, se eu começo, a grande questão é, não tem certo e nem errado. O que tem certo e errado é, eu tenho um número na minha mão, esses números eu consigo olhar para ele. Se esse número está dando positivo ou negativo, que eu tenho que entender. Se não está dando positivo, por que não está dando? Ou, se eu tenho esse número, eu começo a olhar e a diagnosticar aonde eu posso melhorar esses números. Com os números na mão, eu consigo ver. Números, a gente consegue transformar em informação, que essa informação gera para a gente um olhar, um diagnóstico. É a mesma coisa que o médico não fizer um exame. Você, né? Quantos de nós aqui já foram em médico e se o médico não botar, não medir sua pressão, pelo menos, olhar seu batimento e olhar o mínimo que ele tem que fazer, você sai dali do consultório com a sensação de que você não foi consultado. Ou que o médico, né, tentou adivinhar. Ou o médico também, até ele, está chutando às vezes alguma coisa. Então é a mesma Ou coisa. sabe o que Para a acontece? gente ter Que você diagnóstico, para a gente ter pode, diagnóstico, a gente precisa ter os números. Entendeu? E o aí que eu vou faz ter. você diminuir bastante o seu custo, onde o marmorista peca muito, você tem que pegar e cortar tudo que você tem de uma cor. Vamos falar em preto, por favor, em preto São Gabriel. Pegar todos os cortes que você tem e utilizar aqui. Seu camarada, que a maioria eu vejo aí, corta uma pedrinha de uma cor, depois vai passar para outra. Isso é perca total. Então, Não sei se você concorda com isso. eu não entendi o final da sua fala. Eu trabalho aqui na minha marmoraria, tem marmoraria há anos. Aqui eu pego e corto, vamos supor, ali, tem várias obras de preto São Gabriel. Eu corto todas elas aí para aproveitar o corte e a chapa.
Aham. Aí depois eu passo para o outro corte de outra cor. Se eu for cortar uma pedrinha de preto, depois fazer uma outra pia de amarelo, aí seu lucro vai todo embora mesmo, virar tudo Não, cascalho. não, você tem que fazer aproveitamento de tempo. Isso aí, otimizar tempo é fundamental. Isso aí faz parte do processo produtivo. Na Otimizar, chapa, você faz um encaixe ali, tem que saber, né? Fazer, né? Fazer ali o otimização do aproveitamento processo máximo produtivo da chapa. é isso aí. Otimizar o processo produtivo é fundamental. Isso aí a gente não tem para onde correr. Tem que ser feito e esse aí é o beabá, Mas, mas né? a maioria não faz. Eu conheço aqui o pessoal vai lá, roça uma pedra, perde ali 5, 10 centímetros. Vai lá e corta. Depois vai, roça e é só perca. Eu já passei dessa fase aí, então A gente tem que, só vou. se a gente não tem controle dos números, é, a grande questão é a seguinte: é, ensinar a mão de obra, o trabalho, a grande maioria dos donos de marmoraria já sabe o que tem que cortar, como vai cortar, a melhor maneira de cortar, né? Esses detalhes do dia a dia da mão na massa, vocês com certeza têm já essa manha, porque pô, faz isso todo dia. Isso aí é ótimo, é excelente. Só que o que acontece aqui o que a gente está falando tudo bem, eu estou produzindo material. Quanto de lucro eu estou tendo desse material? Eu estou cobrando 2.000. O que está sobrando daqui? Se eu tiver que dar um desconto, esse desconto vai atrapalhar o lucro da empresa? Quanto eu posso dar? Aonde eu posso pisar? Então a gente precisa entender esses números para poder a gente trabalhar direcionado. Mas aí no final aqui a gente vai poder também tirar mais algumas dúvidas, mas a gente tem que ter esse controle sim, e eu tenho certeza que assim, a experiência da grande maioria dos marmoristas no dia a dia, com o controle de produção e custos e corte de produção, mão na massa, isso aí a grande maioria de vocês é mestre nisso, tenho certeza disso, porque é a prática é o que Divulgação falta, né? nas redes sociais é considerado o quê? Custo, despesa? Despesa. Despesa, né? É, Embora uma ela dê boa um notícia. retorno arrumado. Uma divulgação bem divulgada na rede social. Então, uma coisa que eu coloquei aqui no 3 aqui foi o plano de crescimento. Um outro ponto importante. Hoje, a maioria das marmorarias não tem um plano de crescimento. A verdade é que a maioria das marmorarias não tem um plano de crescimento estruturado. Elas vivem no modo apagar incêndio, focadas apenas no pedido do mês, sem saber qual será o faturamento daqui 3 ou 6 meses. Ou seja, É isso mesmo? também é uma coisa que a gente precisa olhar e é importante. É, a gente aqui, inclusive, eu tenho uma empresa que é especializada nisso também. A gente hoje trabalha com esse trabalho de crescimento e desenvolvimento de estrutura comercial para marmorarias, focado em crescimento financeiro e comercial. Por quê? Porque se você não olhar para isso também, não adianta você trabalhar só para fazer o mês e às vezes quando começa a chegar no meado do mês que você começa a olhar para o outro mês e ver que os pedidos que estão chegando agora não vai pagar a conta, você precisa correr atrás e aí isso é um problema sério. O que mantém a empresa é as vendas, né? A venda ela é ali o coração da empresa. A produção é o pulmão ali, aquilo que faz a empresa respirar. Ela tem que produzir. Então são itens importantes, mas a produção precisa do comercial para que esse comercial possa manter ela funcionando, dar fôlego para ela rodar. E às vezes a marmoraria não tem esse hábito de criar uma estrutura de crescimento que permite que todos os meses tenha cliente chegando e ela possa criar uma estrutura de comercial que ela olha para quem está chegando, números, quantos pedidos, quantos orçamentos a gente fez esse mês, quantos a gente fechou, por que a gente não fechou, o que eu vou fazer com esses números, o que eu vou corrigir, aonde eu vou direcionar a empresa para ela crescer. Então, isso também é um investimento. Investir no crescimento, investir na estrutura comercial para que eu tenha pessoas que façam o comercial da empresa todo mês ter fechamentos, isso dá ao proprietário da empresa uma tranquilidade, porque ele sabe que o caixa está tranquilo para que ele possa focar naquilo que a gente tem que fazer, que é serviço. Né? O cliente chega na empresa hoje, ele vem buscar o produto, que é o Preto São Gabriel, é o mármore. Né? A gente vende serviço.
A gente não vende produto agora. A primeira coisa, é o principal, serviço. Aí, o que a gente faz? A gente pega o nosso serviço, agrega a um produto que é a pedra e faz um novo produto, que aí é a bancada, é o piso, é os itens que a gente vai produzir. Se a gente não tiver um entendimento disso e saber separar cada um, a gente não consegue gerar um produto de valor. E o que acontece também aqui? Esse produto de valor final que a gente gera aqui, se a gente trabalha muito bem e entende o que está embutido dentro do serviço, o que está embutido dentro do material, os custos de cada um, os números de cada um, isso inviabiliza ou pode tornar a gente uma grande empresa com potencial de vender o produto final muito melhor. Seja às vezes agregando um preço maior, seja entendendo a forma que a gente pode negociar, porque a gente vai saber aonde a gente está pisando, aonde eu estou botando a mão, aonde eu estou botando, onde os valores estão, aonde que eu tenho maior incidência de valor que eu posso ou não mexer, que eu tenho como trabalhar. Então a importância da gente entender os números, investir em crescimento da empresa para que a empresa possa ter uma gestão saudável. E aí eu vou dizer para vocês, observe quem tem, eu não sei se todos tiveram o prazer de visitar as feiras de mármore e granito, né? A gente aqui tem uma facilidade, agora a Marmomac foi para São Paulo, né? Mas sempre tivemos aqui duas feiras internacionais, né? As maiores, né? De Cachoeiro e a Feira de Vitória. E o que se observou? Um movimento muito grande. Quem já foi nas feiras anteriores, há anos atrás, lá vou botar há 8 anos, 7, 8 anos atrás, essas feiras, quando você chegava no estande de grandes empresas no mercado, Marbrasa, Magban, empresas gigantes hoje no mercado, essas empresas, elas botavam o stand dela voltado para a amostra de chapas, pegavam, cortavam pedaços de chapas, faziam várias amostras nas paredes, a gente fazia a exibição do produto, né, da chapa. Hoje não é mais assim. Se você for, quem foi na Marmomac, eu não sei se alguns tiveram o prazer de ir, hoje já está sendo embutido dentro das grandes empresas o que? Uma visão de design. Hoje várias empresas e os estantes das empresas de mármore e granito na feira são voltados para peças prontas, peças elaboradas por arquitetos, assinado por arquitetos. Isso está acontecendo porque as grandes empresas estão percebendo uma margem de ganho maior, o mercado está, eles estão precisando mostrar a pedra aplicada, está valorizando o produto, mas eles estão descobrindo um mercado potencial. E o que acontece? As grandes empresas elas têm capital para investir e elas têm gestão, elas conhecem os números, a grande maioria dessas empresas, essas grandes empresas têm setor de custos, conhece os números, sabe o que está ganhando, o que está perdendo, aonde que pode, onde que não pode mexer. Se tiver que comprar uma máquina, elas sabem se elas podem investir, qual máquina investir, e aí isso torna elas grandes concorrentes. O que vai acontecer? Vai chegar um momento, e eu acredito que isso não vai demorar, em que as grandes empresas vão pegar as maiores obras. E essas grandes empresas que eu falo não são só as empresas dono do material, marmorarias que estão com estrutura organizada, entendendo e investindo e crescendo. Essas empresas vão pegar as melhores obras. As empresas que não se organizarem não vão conseguir pegar. Por que não vão conseguir pegar? Entenda bem, você vai fechar uma obra hoje, o cara vai comprar 100 mil reais em chapa, né? Eu já fiz obras assim, de materiais exóticos, por exemplo. Esse cliente que compra uma chapa de material super exótico, que investiu, sei lá, 50, 100 mil reais em material, só em material, para fazer uma obra de altíssimo padrão, ele não vai colocar, se ele chegar numa empresa e não vê que a empresa não tem uma estrutura, não se sente organizado, não vê que a empresa não tem uma mínima organização, ele vai ficar receoso de botar o material na mão dessa empresa, porque ele está gastando alto. Então chega um arquiteto, chega um dono de uma empresa dessas de mármore grande e oferece para ele toda a estrutura que ele tem na empresa, esse cliente se sente muito confortável de comprar ali, ou com alguém que aquela empresa indicar, ou que aquele arquiteto indicar. É assim que funciona? Já funciona assim o mercado, mas isso vai ficar cada vez maior. E eu entendo que é importante que as empresas de marmoraria se profissionalizem na sua gestão, no conhecimento dos números e na estrutura de comercial, de crescimento, para que esse mercado
cada vez mais competitivo, elas possam entender onde elas estão pisando. Eu posso comprar uma máquina hoje? Posso. Quais são os seus números hoje para você comprar uma máquina? Ah, não, eu vou comprar a máquina, tá? Eu vou comprar uma máquina porque eu tenho financiamento liberado, taxa de juros. Qual é a taxa de juros que você tem hoje? Ela está aqui, está onde? Está acima da Selic, está abaixo da Selic? Onde que está essa taxa de juros? Qual o valor? Ah, mas essa máquina aqui, eu vou comprar uma poliborda, me produz tantos metros linear por dia de acabamento reto. Tá bom. E você tem volume hoje para essa máquina? Não, mas eu vou botar o comercial. Aí você vai acelerar o comercial para poder ter. Até você acelerar o comercial, porque o seu comercial não está organizado, você perdeu ali 2, 3, 4 meses até essa máquina atingir um volume de produção que possa ajudar você no pagamento dela. Então, a gente precisa profissionalizar mais, e isso eu falo assim, agora, porque quanto mais a gente tem números nas mãos, isso ajuda a gente a tomar decisões. E precificar certo é o primeiro passo para a gente entender se eu estou cobrando bem ou não, se eu estou tendo lucro ou não. Se alguma obra está consumindo o lucro de uma outra, eu vou conseguir ver, porque eu sei os números. Então, com os números nas mãos, eu consigo entender se essa obra está pegando o lucro de uma outra. Então, você vai saber quando isso está acontecendo e vai conseguir corrigir isso também. E aí, passando aqui para o próximo, né, foi aquilo que eu falei, o que é custo, despesas e perdas, já falei com vocês, mas tem uma boa notícia para a gente. A boa notícia é que existe um método simples para organizar seus custos, separar despesas e definir o preço, que garante o lucro, e é exatamente isso que a gente vai falar, que a gente está falando aqui hoje. Né? Precisamos profissionalizar e ter ciência que empresa que não está crescendo está quebrando. Isso é real. Se a sua empresa não está crescendo, se você trabalha e não consegue sair do lugar, não vê uma evolução de crescimento na empresa, e aí crescimento de estrutura financeira, de investimento na empresa, você não consegue ver isso hoje, quer dizer que sua empresa não está crescendo. Não existe, minha empresa está estagnada. Não existe estagnado. Ou você está crescendo, ou você está quebrando. Ou é isso, ou é para cima ou é para baixo. Não tem estagnado. Não existe a palavra estagnado para a empresa. Ou você está crescendo ou não. Você tem que analisar como eu estou hoje, como eu estava um ano atrás. Em cima disso, você começa a avaliar. Pô, se eu não estou crescendo, o que eu preciso fazer para crescer? Começar a entender os números. Isso é importante. Se eu te falar aqui, E aí, como funciona a competitividade está muito alta. Oi? Você até falou, inclusive, com relação a... Hoje eu sou do Rio de Janeiro, tá? Hoje eu sou do Rio de Janeiro. O pessoal do Espírito Santo, que tem serraria, que tem tudo lá, estão invadindo, pegando as obras grandes. Então, para a gente aqui, fica muito difícil de competitivo com eles. Estão fazendo competição ali para pegar uma obra de um tamanho médio, um tamanho grande. Então, a gente passa. E outra coisa, a gente lida com pessoas que abrem uma marmorariazinha aqui, é um cara que compra, não paga, vende, não entrega e te perturba aqui o tempão. Então, a gente tem que passar por cima disso tudo. Vamos supor que o cara fica ali um ano ali vendendo barato. Então, ele vai quebrar, isso aí não tem jeito. Essa é uma realidade do mercado e é esse que é o X da questão. O X da questão é, existem essas empresas, isso vai virar, e o que acontece? Quando você estrutura a empresa, você consegue mostrar. E outra, tem clientes, tem negócio que você vai entender se vale a pena ou não também. Com o número da mão você vai entender se vale a pena ou não. Então, sem número na mão... Tem que ter um preço mínimo que você pode chegar. Aí, quando chega a isso, o próprio gráfico mostra. Né? Você vê no gráfico ali... Oi? Se o próprio gráfico que você tem ali tem um preço mínimo que você... A paixão daquele preço é prejuízo. Então, eu até dispenso. A gente tem que analisar isso aí. Com o número na mão, a gente começa a entender se vale a pena ou não. Mas entender sem dúvidas. Vale ou não vale? Posso ou não posso, né? Pessoas aqui pegam. A gente tem que entender. Então, gente, como funciona o método de precificação? Tem que ter um gráfico, a divisa do lucro, que você tem tudo, a precificação, como você falou, chega ali, para perder não vale a pena. Pode falar. Como funciona o método de precificação? Levantamento de custos. O que você tem que fazer hoje aí para começar a precificar certo?
listar seus custos fixos, aluguel, salário, seguro, por exemplo, quando você faz ali, eu vou dar um exemplo, um ponto, salário de funcionário. Às vezes a gente faz a conta de pagar o salário, insalubridade, tem que pagar ali no mês, mas quem faz conta de rescisão, de 13º, e já vai computando isso nos custos, nos valores mensais de despesa. Às vezes um funcionário que você paga R$ 2.000 ele de salário, ele mensalmente te custa 3, 4 mil. Se você não tem isso na mão, você não consegue nem visualizar esse número. E isso tem que estar na sua conta, todo mês você tem que pagar. Você não tem que pagar só o salário do funcionário, você tem que pagar quanto aquele funcionário da produção custa para a empresa naquele mês. Se a gente não tem esses números, a gente trabalha cego. Chega no final do ano, a gente tem que se virar para fazer 13º. Ah, Luiz, mas não, isso não é porque a gente não consegue ver números. Quando eu consigo ver números, eu direciono toda a empresa. Quando eu consigo ver números, eu sei, por exemplo, se o meu, para manter a minha empresa, meu ponto de equilíbrio é R$ 150.000, tá, o que eu preciso fazer para atingir 200? Se eu tenho um valor de metro quadrado, quanto eu preciso vender, né, do custo hora, quanto eu preciso vender no mês de peças, de material, para atingir uma meta de 200 mil. E aí, em cima disso, eu vou direcionar a análise administrativa, eu vou direcionar a estrutura comercial da empresa. Como que eu vou estabelecer meta para o meu vendedor? A gente às vezes estabelece meta, às vezes meio assim, hoje eu faturo 100, eu quero faturar 150, mas 150 ele te garante hoje para a empresa bancar toda essa estrutura, esse custo dos funcionários, 13º, tudo que está envolvido dentro da empresa no final do ano e te dá um lucro ainda? Isso garante? Então a gente às vezes estabelece metas de comercial, por exemplo, sem conhecer os números da empresa. Então conhecer número é fundamental. Então hoje, você quer começar a precificar? Levantamento de custos, listas variáveis, custos variáveis, chapa, insumo, energia, tudo que está envolvido em produção. Separar direito, né, um projeto, e indiretos, que vai para vários projetos. Então, tipo assim, às vezes você fecha um projeto que ele tem uma coisa que é especial nele, naquele projeto especial, vamos botar disco, todos os materiais, todas as obras vão usar, disco de corte. Mas aí você vai comprar uma ferramenta para atender um tipo de obra que você não tem toda hora. Como que você está considerando isso? Tem que lembrar de considerar isso. Separar custo e despesa, é o que a gente falou. Custos ligados à produção, matéria-prima, mão de obra, despesa, administrativo, comercial, marketing, aluguel do showroom ou do seu escritório, que às vezes não é no mesmo lugar do galpão, né? Administrativo, salário da pessoal do administrativo, perdas, retrabalho ou o que gera um prejuízo, aquilo que deu prejuízo para a empresa. Então você tem que considerar aquilo que o amigo falou aí, né? Também sobre prejuízo. Então isso tem que considerar. Começar a precificar, anotar, gente, fazer uma planilha, começar a dar nome para os bois, separar colunas e começar a botar cada um no seu quadradinho. Ah, Luiz, dá trabalho. Dá um trabalho, desculpa o palavrão, dá um trabalho da porra. Mas, gente, é fundamental. Se a gente quer sair de um ponto A para um ponto B, a gente tem que começar a caminhar em direção a esse ponto B. E o primeiro passo é começar a fazer esse levantamento de números, né? Calcular o custo de hora, custo por hora, somar todos os custos fixos e variáveis, dividir pelo total de horas produtivas no mês. Quanto de hora produtiva a minha empresa tem por mês? Quanto de hora normal? Quanto é X horas produtivas por mês? Eu tenho que pegar o valor ali que está envolvido naquele métier e dividir. Saber quanto custa para manter a produção por hora trabalhada. Eu preciso começar a entender isso. Quando você começar a ver isso, você vai ver que, pô, mas é isso aqui tudo. Você vai olhar o número e falar assim, cara, olha só quanto que é para manter uma hora da minha produção ligada. Para essa galera ficar só trabalhando uma hora. Tem que entender isso. E aí você vai começar a saber, pô, tô tendo lucro, aonde que está indo o dinheiro no final do mês que eu não estou vendo? Tem que olhar para isso. Definir margem de lucro, determinar o percentual mínimo para cobrir os riscos. Então, tipo, quanto que eu vou determinar aqui de margem de lucro para poder garantir, caso tenha um BO, como é que eu vou fazer? Ajustar a margem conforme a demanda, posicionamento do mercado. Então, tipo, gente, eu tenho um preço, só esse preço aqui. Não, eu tenho que ter variações, né? Se eu começo a ter um volume alto de demanda, serviço rodando, a máquina tá, pô, tô 100%, eu consigo aumentar minha margem um pouquinho, cobrar um pouco melhor,
Como que eu vou fazer isso? E eu começo a trabalhar preços melhores. Pô, se eu fechar, aumentei minha margem de lucro. Então a gente começa a se posicionar. É onde eu falo. As empresas têm que também começar a ter uma estrutura comercial organizada para que esse comercial tenha vínculo com a gestão da empresa para entender, poxa, o que a empresa está precisando esse mês? E aí a empresa começa a ter esses valores que a gente chama aí de valores que eles ficam flutuando no mercado, né? A gente tem essas tabelas, às vezes tem um cara que tem uma, duas, três tabelas de preço diferentes, de acordo com a situação ele usa a tabela um, 2 e 3. Então, isso é importante, você começar a entender a margem de lucro e como você vai usar cada uma. Estabelecer as metas do comercial, garantir capital para reinvestimento no negócio e plano de crescimento. Gente, não adianta só conhecer os números, faz plano de crescimento da empresa, direciona, cria uma estrutura comercial. É o que eu estou te falando. Hoje a gente atende aqui marmorarias do Brasil, na minha empresa, que a gente olha para a empresa não tem nenhuma estrutura comercial, não tem nenhum CRM de vendas. O cara atende um cara que agora, como que ele sabe se esse cara não fechou? Se esse cara não fechou e ele tem várias pessoas chamando, às vezes o cara tinha um orçamento bom para poder fechar, ah, mas não está na hora da medição. O cara vai medir quando? Vai medir daqui 60 dias. Daqui 60 dias, você acha que quantos donos de marmoraria vai lembrar daquele cara que 60 dias atrás falou com ele que ele vai chegar no momento da medição? Quantos lembram? Quantos? Quase ninguém lembra. Ainda mais se ele tiver demanda chegando todo dia, ele vai olhar para o de hoje. E às vezes aquele tem uma margem tão boa e o comercial dele não tem. E ele não tem controle disso. Então, hoje a gente, por exemplo, a estrutura comercial que a gente faz é para que essa marmoraria não perca negócio e comece a olhar os números. Então, se você tem uma gestão de número, tem uma estrutura comercial montada, cara, a empresa vai em rumo de crescimento. É isso. Depois, que eu falei aqui, margem de lucro. E no quinto aqui, orçar com lucro embutido. Aplicar o custo hora, mais insumos, mais a margem de lucro. E criar um orçamento com valores já protegidos contra descontos excessivos e garantir o lucro desde o momento da venda. Então, tipo assim, quando eu estou fechando um negócio, a gente tem que saber, pô, isso aqui está dando lucro. Eu não estou trocando cebola. Eu não estou trocando cebola. Isso aqui está garantido. Eu sei aonde eu posso pisar. Até igual o amigo falou, pode acontecer prejuízo? Pode. É mensurável? Tem aqueles que acontecem por intercorrência? Tem. Mas se a gente está dentro de uma margem de segurança, isso garante a saúde da empresa. E não é o que a gente vê na maioria das marmorarias. Não tem essa margem. O que quando acontece, eu já vi várias vezes, vocês devem conhecer mercado também aí, com certeza já viram quantos donos de marmoraria fechou obra, quebrou a chapa ou quebrou a bancada, precisou repor, ele não tinha dinheiro para comprar outra chapa, não tinha como fazer, e aí o prazo atrasou, o cliente começou a dar problema, e aí ele não tinha dinheiro, ele tinha que colocar outro na frente que chegou para ele fazer a obra daqui, para pegar o dinheiro daquela, comprar a chapa do outro. Quantos já fizeram esse malabarismo? Eu já vi isso. Então, assim, isso aí é por quê? Porque não trabalha com essa organização. E aí, quando acontece um BO, não tem como segurar o BO, porque não tem margem, não tem direcionamento, não tem essa estrutura. Gente, precisamos organizar números. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas dá trabalho também se tiver um BO para resolver e você tiver dor de cabeça e não tiver dinheiro. Dá trabalho também para resolver, tudo dá trabalho. Só que a gente tem que escolher. A gente quer escolher o trabalho que gera crescimento ou não? Vamos continuar como a gente está, né? A gente precisa avaliar isso. Então, hoje, a gente tem 5 pilares aqui, que é os 5 pilares do crescimento que eu falo, que é eliminar a perda. Então, vamos lá. A empresa tem que economizar. O que eu vou fazer? Reduzir custos. Não. Eu vou reduzir perda, porque perda é o que está levando dinheiro embora. É o que está rasgando o dinheiro. Então, quais são as perdas? Aí você não tem isso mensurado. Eu não sei quanto que eu tenho de perda hoje. Eu não sei. Não tenho noção de perda. Entendeu? Eu não tenho. Ninguém tem. Aí, se você não tem esse número, como é que você vai reduzir perda? Se você não sabe aonde está tendo perda, você sabe aonde que está gotejando as perdas, como você vai trabalhar elas para curar elas, para melhorar aquilo ali. Então, primeiro, eu não reduzo o custo, porque custo é o que traz a riqueza. Lembra que eu falei com vocês lá no início? Custo é aquilo que a gente paga para gerar dinheiro. Então, eu não posso parar de pagar ou parar de gastar com aquilo que dá dinheiro. Se dá dinheiro, ok. Eu tenho que olhar para o perda primeiro, depois despesa
Depois eu vou olhar aqui no custo. Aí eu vou olhar para o custo. Mas primeiro eu mexi lá na perda, depois eu mexi na despesa e depois eu mexi lá no custo. Então essa é a sequência. A gente tem que olhar para isso. Isso, gente, não é inventar a roda, né? Às vezes o pessoal fala, fulano inventou a roda, né? Não é. Isso aí é gestão. Isso aí é coisa de gestão antiga. Acontece que 90% das marmorarias do Brasil não tem nenhum tipo de gestão. Não tem. É o que é a realidade hoje do mercado. Então, os 5 pilares principais são eliminar a perda, potencializar a produção. Como eu vou potencializar a produção aqui, gente? Ah, eu vou comprar uma máquina, eu vou botar. Não é isso só que eu estou falando. Potencializar a produção é uma coisa até que o amigo falou aqui agora. Como eu posso melhorar a minha produção hoje com o que eu tenho para produzir mais? Igual eu falei com vocês, quando a gente produziu o material lá do Rio de Janeiro, do Porto Maravilha, então o irmão do Rio deve conhecer essa região lá, do Porto lá, aqueles cinzas lá que a gente produziu, é muito material e a gente carregava todo dia carreta. Quando a gente foi começar o processo produtivo daquilo, a gente carregava um caminhão por dia. E a gente começou a olhar o processo produtivo. Cara, a gente não precisou gastar mais máquina nem nada, a gente só melhorou a forma que a produção andava. Então, eu, como engenheiro de produção, olhei para o processo produtivo, a gente começou a olhar conhecimento, e não precisa ser engenheiro de produção para fazer isso, vocês, com conhecimento de produção de vocês, de gestão, vocês conseguem, olhando para a produção da empresa, otimizar os processos, ver onde a galera está perdendo tempo, onde que as máquinas não estão, onde está gargalando ali, e ajustando o processo produtivo, potencializando a produção. No final, agora, a gente fez o quê? Se eu não me engano, com 2 ou 3 meses de trabalho já, a gente já estava carregando uma carreta mais um caminhão. Então, a gente praticamente triplicou a produção da empresa com o mesmo volume de pessoas. Só organizando o processo, otimizando como que as chapas iam entrar na Serra Ponte, como é que a gente ia fazer, e organizando. Então, potencializar a produção. Ah, equipamento potencializa? Potencializa. Não estou falando que não. Mas eu estou dizendo que, às vezes, a primeira coisa que a gente olha é só para o equipamento. A gente esquece de olhar novamente, eu vou falar, a gente esquece de olhar para a gestão. E aí, a gente tem que fazer o quê? Eliminar a perda, potencializar a produção, estruturar o comercial, porque o comercial vai dar caixa para a empresa. Se eu tenho um comercial trazendo dinheiro para a empresa, caixa, fluxo de caixa, pô, o dono do gestor da empresa, ele fica tranquilo para fazer investimentos. Só que ele tem que ter o número na mão. Tendo um número, tendo um dinheiro chegando, pô, aonde eu vou investir na empresa que a empresa vai crescer? Né? Quais são as máquinas hoje que, se eu colocar aqui na empresa, vai potencializar a produção e alavancar o crescimento da empresa? Eu começo a trabalhar com uma gestão mais profissional. E aí eu começo a aumentar meu ticket. Por que eu começo a aumentar meu ticket? Porque eu tenho conhecimento dos meus números, sei o que eu posso fazer, sei aonde eu posso atacar. O comercial também começa a trabalhar direcionado para aumentar ticket. Por quê? Porque aí o comercial cria uma estratégia comercial de posicionamento, de venda, que vai aumentar o ticket da empresa. E aí depois eu faço o quê? Eu programo um planejamento de investimento estratégico na empresa. Quais são o planejamento de investimento? Cara, o objetivo 2026 da empresa é investir nisso, nisso e nisso. Qual é o investimento que a gente precisa para poder isso acontecer? X mil reais, 1 milhão de reais. Ok, dentro do que a gente tem hoje, para a gente chegar nesse 1 milhão, qual é o plano? Então, com os números na mão, você começa a planejar. E a empresa para de andar só no andar do vento. Vou dar um exemplo para vocês. Aconteceu agora, vocês estão vendo aí tarifaço, né? Deu um BO, muita gente falando, tarifaço do Trump. Muitas empresas do mármore e granito aqui em Cachoeiro, aí eu não sei, né? Na região de cada um de vocês, ficaram loucas. Por quê? Porque é 50% em cima do mármore e granito. E é a força econômica aqui do Estado do Espírito Santo. Cara, ficaram doidos. Algumas empresas, quem ia pagar o pato mesmo por isso? As pequenas e médias. As grandes não. Porque as grandes, elas não trabalham só para os Estados Unidos. Se vocês não sabem, 60% das rochas produzidas no Espírito Santo vão para os Estados Unidos. Tem mais de 120 mil pessoas com empregos ligados, direto ou indiretamente, ao setor de mármore do Espírito Santo. O que acontece? As empresas pequenas e médias vão sofrer por quê? Porque eles só focaram no Espírito Santo, nos Estados Unidos. Aí manda tudo que produz, Estados Unidos.
É aquele negócio, né? Tá dando bom, vamos continuar dando bom. Mas quem fez um planejamento estruturado da empresa para, pô, eu tô vendendo muito para os Estados Unidos, está entrando dinheiro bom na empresa. Cara, o que que eu vou fazer para abrir novos mercados? Para posicionar a empresa? Porque se hoje eu estou com 70% dos meus materiais hoje indo para os Estados Unidos, 90% dos meus materiais, igual tem empresa que vai até 100% para os Estados Unidos, do que eu vou fazer para reduzir isso para 50%, para 40%. Aí eu vou melhorar a empresa, vou investir em outros mercados, América Latina, Europa, China, outros locais, mercado nacional, para poder a minha empresa financeiramente não ficar órfã no momento desse. Eles ficaram loucos por quê? Porque, cara, se os Estados Unidos simplesmente continuasse com a taxação, depois salvou, tirou a taxação em cima do partezito, aí salvou um monte de gente. Mas se ele mantivesse, cara, muita empresa aqui ia quebrar. Tinha empresa aqui dando férias, ia dar férias coletivas. Então, o que acontece? É o que eu estou falando. Muitas empresas não fazem esse planejamento estratégico de crescimento, investimento, para que a empresa tenha vários, a gente chama, né, aqui na minha empresa, quando a gente vai fazer esse trabalho comercial, a gente chama de implementação de funis de captação. Eu tenho vários funis rodando, tem cliente chegando desse tipo de funil, desse tipo de funil, desse tipo de funil. Então, se um funil der problema, outros dois estão trazendo clientes para a empresa. E a empresa tem saúde financeira. Ah, pode ser que a rocha, sinta um pouquinho a rocha, mas a gente passa por ele. Agora, igual vai acontecer, se você ficar sem planejamento de estruturar, a vaca vai pro brejo. É isso que a gente não pode. Teve uma pergunta no chat aí que perguntou: que horas que a gente vai ensinar a precificar? Né? Eu acho que a gente já está falando do assunto precificação. Né? Isso aí. O que acontece? Precificar, gente, o que acontece? Se o que eu falei até agora aqui, vocês não entenderam, precificação, quem não entendeu, precificação, a primeira coisa, eu já falei lá no início, entender o que é custos, despesas e perdas. Pega uma planilha, bota seus custos numa planilha. Eu falei aqui atrás, aqui, ó, na nossa planilha, eu botei aqui no slide que eu falei. Como funciona o método de precificação? Levantar custos, separar custos e despesas, calcular custos, definir margem de lucro, e aí que teve uma repetição do lucro, e orçar o lucro embutido. A gente levanta os números, vê quanto que dá essa conta, quanto que eu tenho de custo, que está ligado diretamente à produção, despesas, perdas. O que isso me gera de conta no final? Fluxo de caixa, o que entra? E aí eu vou entender o seguinte, gente, quanto custa uma hora minha de produção? Eu vou pegar as despesas envolvidas no processo produtivo, vou ter o valor da minha produção, agora quantas horas produtivas eu tenho no mês, e vou pegar aquele valor mensal que está envolvido com a produção, eu vou dividir pela hora da produção mensal, a hora produtiva mensal que eu tenho, eu vou ter o valor, quanto custa uma hora minha de produção. Ali é o primeiro ponto. Se eu entendo que uma hora de produção minha custa X reais, né, 300 reais, 500, R$ 1.000, eu começo a ter um número. Esse número é a base para mim começar a precificar. Então, se eu sei que eu vou produzir X metros quadrados num determinado período de tempo, esses X metros quadrados tem que estar dentro da minha margem que eu falei aqui, de lucro embutido. Aí, o que você tem que fazer? Entrar dentro dessa metodologia, entender esses números e fazer, para você poder precificar. Essa é a forma de precificar correto. Se você não precificar assim, você não consegue fazer a empresa crescer. E além disso, além de falar como você tem que proceder para você fazer essa precificação, estou mostrando. Não adianta só precificar. Precificar. Agora, o que eu posso fazer para o meu número ficar cada vez melhor e a empresa crescer? Eliminar perdas, potencializar a produção, estruturar o comercial, aumentar o ticket, e aí eu vou fazendo a empresa crescer e vou fazendo planejamento de investimento estratégico para a empresa continuar em fase de crescimento. Isso é. Então, aqui, ó, eu botei uma demonstração. O faturamento da empresa é 50 mil. É o que a gente vê por aí no mercado, é assim, né? Um tipo de precificação. O faturamento da empresa faturou 50 mil. Vende 50 pias, ou seja, cada pia está saindo R$ 1.000. Isso aqui é um número fictício, só para a gente dar um exemplo. Cada pia saiu R$ 1.000, né? O custo das mercadorias, eu gastei para ter aquelas 50 pias prontas, R$ 30.000. Eu gastei. Sobrou aqui
20 mil reais, né? A margem de contribuição que a gente fala. Aí eu paguei aluguel, paguei funcionário, água, luz, no final não sobrou nada. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de precificação, porque ela não é a metodologia correta. O certo é a gente entender que demonstração que fazer. Vendeu a bancada por 3 mil, custos diretos, que está diretamente ligado na produção, é o que eu falei lá de custos. Despesas, despesas, R$ 1.000. Lucro real, R$ 500. Esse é o lucro. Um erro no cálculo pode fazer parecer que o lucro é 3 vezes maior que realmente é. É o que eu quero mostrar. Se você não tem os números que eu falei anteriormente, se você não tem esses números levantados hoje, você não consegue calcular a hora de produção sua. Quanto custa uma hora de produção? Precisa entender isso. Esse é o ponto. Quantas marmorarias hoje tem quanto custa uma hora de produção? Uma hora homem, uma hora do acabamento, uma hora da cortadeira. Depois a gente começa a ir nos miúdos. Como que custa? Entendendo isso, eu começo a precificar em cima de números, de dados, e paro de precificar porque eu vou multiplicar vezes 3,5, porque o mercado multiplica 3,5. Quem disse que 3,5 é certo? E quem diz que isso vai dar lucro ou às vezes vai fazer eu perder até negócio por conta disso. Às vezes eu vou ter um negócio que eu não preciso multiplicar por 3,5, vou falar assim nessa forma, que não daria 3,5 de multiplicação e daria uma excelente margem. Só que como a gente não tem os números, a gente consegue nem ver isso. E às vezes isso se deteriora por outras que a gente está tomando prejuízo. Uma obra boa acaba sendo consumida por outras 2 ou 3 ruins, mal fechadas. Porque a gente não tem número para saber isso. E a gente vai fechando sem ter esses números. Então, o ponto de equilíbrio, quando eu preciso vender para cobrir os custos, a gente não pode trabalhar só no ponto de equilíbrio. Né? A gente tem que tentar trabalhar com essa margem. Se eu começo a olhar o ponto de equilíbrio, quanto eu preciso para a operação rodar, esse é o meu ponto de equilíbrio. Quando eu saio do ponto de equilíbrio, eu começo a ver crescimento e o dinheiro começa a entrar. E aí, salário do dono não é o lucro da empresa. O que normalmente a maioria dos donos de empresa faz? Mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro dele. Ele não tem um salário definido. E não sabe como fazer isso. E não tem essa orientação. Então ele vai lá, o mesmo dinheiro que entra, ele paga as contas de casa, ele não tem essa organização. Gente, isso aí é um risco seríssimo de que a empresa não vai poder crescer. Por quê? Porque sem os números você começa a fazer esse trabalho, você não está vendo, o dinheiro está indo embora, o lucro está sendo consumido, você não está vendo crescimento e não consegue investir na empresa às vezes, porque você não está vendo, mas você está consumindo todo o dinheiro que a empresa tem dentro do seu dia a dia e não está percebendo, não tem controle, não tem gestão. A empresa tem que ter gestão. Uma coisa é salário, salário de gestor. Outra é distribuição de lucros no final do semestre, do trimestre ou do ano, aí de acordo, tem várias metodologias de distribuição de lucro, que é realmente o lucro que a empresa teve e aquilo é distribuído para os donos. Então, uma análise que tem que fazer é a seguinte, vamos lá. Hoje, como dono da empresa, se você botasse alguém para fazer uma gestão da sua empresa, quanto seria o salário dessa pessoa? Você teria que pagar ela. É basicamente isso. Luiz, mas como que eu calculo o meu salário? Vai lá uma ideia para você calcular o seu salário. Quanto que é hoje para você manter o seu status de vida hoje? Olha, meu custo mensal de vida hoje em casa ali é R$ 10.000, tá bom. R$ 10.000 por mês. Pega esses R$ 10.000, bota ali mais 20%, vai dar R$ 12.000. Esses R$ 12.000 é o seu salário. O resto que passar desses 12 mil não é salário seu, é da empresa. É uma metodologia, tá, gente? Tem várias, mas essa é uma. Você pode pegar e fazer essa conta. Esses 20% é o quê? É uma saída a mais, é uma coisa a mais que você quer fazer. Cara, a gente tem que aprender a trabalhar dentro daquilo ali, até a empresa vai crescer. Aí vai chegar um momento que a empresa vai sobrar o dinheiro, dá para tirar no final do fazer a retirada? Aí é outra conversa, é retirada que é feita de períodos em períodos. Essa é uma metodologia. Tá? Então é importante conhecer os números, é importante entender que o dinheiro da empresa é da empresa, você tem que ter o seu e organizar, tá, gente? Eu sei que isso é uma visão que vai além até de precificação, mas se você não entender isso, a gente não consegue ver onde o dinheiro está indo embora da empresa. É isso. Conhecimento.
Já aplicamos treinamento em vários memorialistas. Várias a gente já fez treinamento aqui, a gente, né, junto com o Instituto Rocha, a gente vai fazer treinamento tanto na parte comercial, como a estruturação da produção, como também a análise dentro do administrativo da empresa. Todas começaram a entender que seus processos administrativos e produtivos precisavam se profissionalizar para crescer, parar de dar desconto sem necessidade e aumentar a margem de lucro, mesmo com a mesma quantidade de vendas. Ou seja, conseguiram, com uma gestão e entender números estrategicamente, gente, a gente começa a entender, por exemplo, se eu hoje começo a entender meus números, começo a trabalhar com uma gestão de números, começa a empresa a fazer crescimento, eu administrar de forma correta esses números, eu começo a fazer investimentos da forma correta, e eu falo investimento é o quê, né? Igual eu falei, não é só equipamento, é posicionamento, igual o amigo falou que ele investe em marketing, em várias outras ações dentro da empresa, que isso vai posicionando a empresa para conseguir clientes com ticket melhor, e aí eu vou começando a aumentar a entrada de dinheiro, às vezes com a mesma quantidade de vendas, mas o faturamento é maior. Então a gente começa a trabalhar. Então, gente, números é fundamental. Precificar isso. Como que a gente vai aprender a precificar? Gente, aprender a precificar. Se a gente for ficar fazendo as continhas todinha aqui, a gente for botar uma planilha aqui, mostrar um a um, nós vamos ficar aqui 3 dias para poder explicar isso. O que eu estou fazendo nessa live? E qual é o objetivo aqui? Ensinar vocês a entenderem o que precisa para precificar certo. E vocês terem uma noção de como fazer isso. Gente, como fazer? Separar novamente. Recapitulando, fazer as colunas, custo, despesas e perdas. Bota nome em cada um e bota cada um na sua coluna. E começa a dar o valor de cada um ali. O que está envolvido em cada uma dessas etapas. Separa eles para você entender. Você vai ter o número dos custos, vai ter o número das despesas, vai ter o número somatório das perdas. Em cima disso, você vai ter o que está envolvido com a sua produção. O que está diretamente ligado à minha produção. Então, por exemplo, e esse custo ele pode variar, igual eu falei, se teve muita perda no mês referente a eu de produção, isso tem que ser contabilizado. Então, por exemplo, pego isso aqui, coloquei, somei os valores do mês, e eu dividi por quantas horas produtivas eu tive no mês, eu tenho o valor do custo de hora de produção da minha empresa. Em cima disso, começa a olhar seu orçamento para você começar a ver como é que eu estou cobrando. Entendeu? Então a gente começa a olhar isso e aí, em cima disso, a gente começa a planejar o crescimento da empresa. Sem isso, a gente não consegue fazer precificação também. E aí, quem não tá, esse é o início. Se você não está fazendo, quem não está fazendo esses primeiros passos, não sabe como fazer isso, tem que começar a fazer. É hora de fazer. Entendeu? Tudo isso aqui, gente, eu preparei isso aqui para poder dar um norte a vocês sobre como precificar. Essa é a metodologia de precificação. Isso é o que as grandes empresas utilizam no mercado, né? Eu já trabalhei também em grandes empresas, trabalhei aqui na Marbrasa, a gente, né, lá atrás, quando comecei até profissionalmente, a gente fazia justamente o orçamento, a gente tinha valor de quanto que era do bloco até lá na chapa. A Marbrasa tem pedreiro, né, do São Gabriel, por exemplo. Então a gente sabia quanto que era para produzir até a chapa polida, quanto que era. Então a gente sabia disso. Quando a gente fazia o orçamento, pô, a gente sabia justamente quanto custava o material, quanto custava o acabamento, quanto custava cada etapa do processo. E aquela obra, a gente não ia negociar na obra, tipo assim, vou te dar. A gente sabia, olha, aqui a gente pode chegar até em tal número, aqui a gente pode chegar em até tal número. Então, quando fechava um negócio, era para ter lucro. Então, essa é a base de tudo. Se a gente não tiver essa base, a empresa não consegue crescer, né? Tudo isso é só o começo. Aí a gente criou um curso de precificação que todos vocês viram aí junto com o Instituto Rocha. Qual foi a ideia de criar um curso de precificação? Esse curso de precificação é para a gente poder detalhar mais. Então a gente preparei para apresentar nesse curso. A gente vai dar uma planilha de custos para você poder fazer esse levantamento, para ajudar a nortear mais. Vamos explicar como é que usa essa planilha. Tem uma planilha de orçamento lá. Tem sistema. Se você tem sistema, ok, pode usar sistema também. Né? A gente tem alguns sistemas que a gente conhece também. A gente vai poder falar sobre esses sistemas. Mas a gente vai dar para vocês, para quem vai estar no curso, uma planilha também sobre esse de orçamento, para que você possa fazer sua precificação com uma planilha já organizada, ensinar a usar essa planilha.
Vamos mostrar esses detalhes desses números, vamos falar de precificação, de análise de projeto, entender os números, vamos aprofundar. Aí, quem já procurou ver sobre precificação no mercado, sabe que o custo de precificação aí tá com um valor bem alto, acima de R$ 3.000. Então, o que a gente falou? O Instituto Rochas está tentando fazer algo diferente. Me chamou para a gente fazer, Luiz, vamos fazer um curso de precificação para o mercado. E a gente bolou esse curso com a ideia realmente de pegar ali na mão de cada aluno, cada um que vai estar com a gente nesse processo, olhar para isso e aí sim, tirar dúvida. Cada um vai ter às vezes alguma particularidade da empresa, a gente poder olhar para isso, tirar dúvidas sobre isso, trocar experiências ali e ajudar. No final, que cada empresa saia desse curso sabendo direcionar e fazer a precificação correta do preço. Como botar o preço beabá ali, analisar os custos, os números, mostrando o modelo que a gente vai ter lá, como que você vai preencher para esses números, né? Você não precisar fazer sozinho, a gente vai ajudar lá, vai montar o modelo e mostrar, olha, aqui, você vai fazer seu levantamento, você vai ter esses números. A gente fez o curso. Você tem algum sistema bom que pode indicar? Não entendi? Você tem algum sistema bom, eficaz que possa indicar? A gente tem alguns sistemas sim que a gente indica. Agora a Redsi está fazendo um também, né, Rafael? Tem o outro daquele menino do Sul, né? O Sync, né? Que é muito bom também. Sistema muito bom. São dois sistemas muito bons que a gente tem. O Redsi está lançando um agora. A Redsi, para quem não conhece a Redsi, não saiu aqui, peraí. Quem não conhece a Redsi, é uma empresa do mercado aqui que está há muitos anos já trabalhando no setor de mármore e granito. Então, eles têm sistema para nota fiscal, chapa, tudo. Então, como eles já estão, sei lá, mais de 20 anos no mercado fazendo Como eu sistema consigo o dessa contato forma, deles? agora eles estão fazendo um sistema para marmoraria. A gente conversou com eles para um sistema de marmorarias também. Então, eles estão montando aí para poder lançar. Não sei se eles vão lançar na feira ou se estão desenvolvendo ainda, né, Rafael? E tem o Sync, que ele é do Sul, pessoal muito bom. A gente pode até depois passar o link pro pessoal lá no grupo, Rafael, quem tiver interesse para conhecer, para poder conversar com eles lá e ver o preço deles. Tem vários planos com acesso. Aí lá eles têm o modelo de sistema dele com informações, Tem detalhes como de você preço, passar o contato desse pessoal para para a gente? precificar certinho. Nós vamos passar o contato depois. Isso, passa no grupo depois, Rafael, para todo mundo poder, quem tiver interesse, poder ver isso, né? Então, o curso de precificação, a gente montou com esse intuito, tá, gente? O curso de precificação é um curso que a gente vai fazer com valor, assim, bem mais acessível, porque a gente sabe que a realidade das marmorarias hoje não daria para investir um valor alto, como eu já vi cursos aí acima de R$ 5.000. A gente sabe também, não é desvalorizando, a gente sabe que vale, porque assim, para olhar todos esses detalhes, tem que olhar de custo, analisar os custos, ensinar a olhar o beabá que a gente está falando aqui nessa aula, para fazer isso com vocês ali junto, demanda um tempo. Mas a gente se propôs a fazer, como o Instituto está sempre promovendo o crescimento do setor, o Rafael, junto com a Érica lá no Instituto Rocha, me chamou, eles vão fazer um curso de precificação. Então a gente está montando esse curso. Tem curso de outros cursos também para marmoraria que estão em andamento, como um acabador profissional, tem PCP, outros que a gente vai lançar mais à frente agora. Mas esse curso especificamente a gente está colocando agora na prateleira e para isso a gente criou essa oportunidade até da live. Por quê? Primeiro, para vocês entenderem como precificação é uma base e ter noção do que tem que ser feito. Tem alguns aqui que já conseguem, com essas orientações, começar a fazer seus levantamentos. Mas no curso de precificação, além dessa parte de números que a gente falou aqui, a gente vai entrar em outros detalhes ali no curso. O Rafael vai jogar, não sei se vocês já chegaram a ver, mas senão o Rafael vai jogar o link lá também, Rafael, no grupo do curso. Todos os itens que a gente vai abordar no curso. A gente vai falar de leitura de projeto, vai abordar todos os pontos que a gente entende como fundamentais para quem conhece, está revisando com a gente. Aqueles que não tiver o conhecimento, a gente vai mostrar outros detalhes que podem ser fundamentais na hora de você precificar e que eles estão passando batido. Então, é um curso bem completo, bem montado, que a gente vai estar disponibilizando para vocês. E aí, Rafael, você quer falar um pouquinho Não, nós temos uma oferta aqui, ó. Hoje, se você for entrar lá no site,
né, você vai ver um valor do curso, porém, para essa live, para quem está participando dessa live, tem uma oferta especial. Se você for lá no nosso site hoje, você vai encontrar isso aqui, ó, de 2.570, né, oferta de lançamento para essa próxima turma, por 1.997. Porém, para vocês que estão nessa live, nós estamos fazendo esse curso o valor, deixa eu ver se vai entrar o checkout aqui. Se vai entrar o checkout aqui, vamos lá, o valor de R$ 1.597, R$ 1.597 à vista. Ah, quero dividir no cartão. Você vem aqui, ó, você seleciona quais as parcelas. Ah, vamos ver aqui em 12 vezes. Dá 12 vezes de R$ 163,23. Tá? Essa condição é para vocês que estão participando dessa live. E outra coisa, o Luiz Alcino, o Luiz Freitas, perdão, ele prometeu para a gente, na última live, um diagnóstico comercial para vocês. Eu falei com o Rafael o seguinte, Rafael, olha só, a gente vai fazer esse curso de precificação, até fizeram esse valor promocional de 1.597, acho que é um valor, cara, tá super acessível, não tá abaixo do mercado, se vocês procurarem o valor, tá abaixo do mercado, e eu me propus a fazer o seguinte hoje aqui na live também. Quem fechar hoje, o Instituto vai fazer esse valor na live, o valor, cara, o curso só você precificando da forma correta já vai pagar o valor de 167 ali, um mês é irrisório, é o valor de saída de semana aí, de final de semana. 163? 163. Então, tipo assim, esse valor, inclusive, o que eu me propus a fazer aqui também? Para quem fechar hoje ainda, eu vou garantir o seguinte, eu vou fazer um diagnóstico, aí é 1 a 1, tá? Isso aqui é uma coisa que eu não posso fazer, não vou garantir para amanhã, não vou garantir mais. Que é o que? Porque tem um pessoal da última live também, eu não tenho condições de fazer para todo mundo. É 1 a 1, eu vou fazer uma reunião de diagnóstico, de estrutura comercial, isso que a gente faz aqui na minha empresa, que a gente cobra para fazer essa ideia, toda essa estrutura, a gente vai olhar, eu vou fazer uma reunião com você, dono da empresa, e nós vamos fazer um diagnóstico da sua empresa, da sua estrutura comercial hoje, como que ela está funcionando, e eu vou te apresentar um plano de ação que você pode executar na sua empresa hoje para poder ajudar a começar a estruturar o seu comercial. Isso eu vou dar de graça, eu não estou cobrando. Só que eu não consigo fazer para todo mundo. Por quê? Porque é 1 a 1. Eu não vou fazer igual a gente fazendo aqui uma reunião com todo mundo. Eu vou marcar na agenda com A, com B, com Pedro, Maria e João. Nós vamos fazer 1 a 1 uma reunião e eu vou passar isso para cada um, porque a realidade de cada empresa é diferente. Então, entendendo a realidade de cada um, a gente vai montar uma estruturazinha para cada um poder implementar dentro da empresa aí. Ah, Luiz, eu quero que você me ajude a implementar. A gente também faz, a minha empresa é especializada nisso, a gente faz isso no mercado, estão aí para fazer. Depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar para fazer, mas o meu foco aqui é fazer o curso de precificação e dar esse diagnóstico da estrutura comercial e essa análise, esse plano de ação para vocês poderem ter uma visão do que pode fazer também no comercial. Porque eu entendo o seguinte, precificar é muito bom, importantíssimo, mas a gente também precisa saber vender. Estrutura comercial que ajuda a empresa a crescer, as vendas alavancarem para poder você aumentar o caixa também. Então a gente vai ajudar nesse ponto aqui. Isso é uma coisa que eu estou ofertando para vocês, para quem quiser fechar hoje, para quem estiver nessa live, ter essa oportunidade. E aí, abrir para perguntas, Rafael, e ver quem quer fazer, né? Isso, antes galera, quem não conhece o Instituto Rocha, às vezes tem um pouco de receio, né? Quem é o Instituto Rocha? Dá uma passada lá nas nossas redes sociais, né? Vou deixar aqui, Luiz, ó. Por exemplo, temos o nosso Instagram, né? Tem todas as nossas informações, várias fotos de cursos que nós já fizemos. Vai lá no nosso site também. No nosso site nós temos lá todos os cursos que a gente promove, tá? Tem os combos promocionais, tem todos os cursos que a gente aplica. Então você pode estar indo lá conhecer mais o Instituto Rochas, né? Para saber, né? A proposta nossa de ensino, toda a nossa missão, né? De transformar vidas através do setor de rochas ornamentais, né? Que inclui aí a parte de marmoraria. Inclusive o Instituto Rochas, quem vir na feira do Mármore e Granito, eles vão estar com um stand lá deles na feira, né? Todo ano eles botam um stand do Instituto Rochas, vão estar lá, vocês podem ir lá visitar, tomar um café, conhecer o Rafael e a Érica lá pessoalmente.
É provável que eu vou estar lá, não todos os dias, mas alguns dias, horários eu vou estar lá, né? Mas eu vou poder participar lá também. E aí eu ouvi de vocês, se alguém tem alguma dúvida, que a gente pode estar falando aqui, que dá tempo da gente sanar, né? Nosso tempo também já está bem, que eu sei que horas é agora, mas está bem apertado já também, mas a gente tem um tempinho aqui para tirar dúvidas e também ver com vocês. Quem quer aproveitar, essa é a hora para poder a gente incluir esse valor e eu fazer esse diagnóstico. Alguém quer Rafael, esse comentar a dúvida? curso vai ser em cima de apostilas, como é que você vai aplicar o curso? Alguém falou aí? Eu falei, eu quero saber de você, esse curso vai ser aplicado como? Vai ser apostilas? Como é que vai ser o método utilizado? O curso a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer ao vivo, igual nós estamos fazendo aqui, vocês vão poder participar, perguntar, falar. A gente vai fazer isso. A gente dá vários cursos aqui no Instituto Rochas, vários cursos do Instituto Rochas são dados assim, mas não só assim. A gente vai fazer, vai ter quadro aqui, eu vou escrever na tela, a gente vai ter vários, né, para vocês interagirem, ouvir. A gente vai fornecer o material para vocês também e as aulas a gente vai deixar gravado para quem comprar, para ter acesso durante 12 meses para acessar esse material. Então, não tenho dúvida, pode reassistir a aula, rever a aula para poder tirar dúvida, porque a gente sabe, durante o processo de implementação ali, pode ter dúvidas que a gente falou na aula e aí você não anotou, não está lembrado, volta lá, assiste aquela aula, aquele períodozinho da aula ali e você consegue rever para lembrar o que tem que fazer para poder botar e executar aí na sua empresa. Então a gente vai Então, fazer o curso então o ao curso vai vivo ser com ao as aulas vivo. e vamos Vai deixar ter. gravadas para que vocês possam acessar elas e ver quantas vezes precisar nesse período de 12 meses, que é o tempo suficiente ali para você estar podendo ver e implementar isso na empresa de vocês. E o material, a gente vai fornecer uma planilha para vocês de orçamento, como eu falei, uma planilha para ajudar vocês no levantamento dos custos, as despesas ali, poder fazer já esse levantamento para poder ter esses números, e aí a gente vai ensinar vocês como fazer ali e aí com esses números como você vai poder ter os números do custo depois e calcular seu preço, como vai precificar, montar. Então a gente vai fazer isso aí. A metodologia do curso vai ser essa, online, ao vivo, gravação e o material que a gente vai disponibilizar. Então vai ficar bem completo. Tem algumas É perguntas quanto tempo o que você vai curso? achar São quantas para aulas? responder. Vai fazendo aí, vamos tentar responder. É, Deixa eu ver aqui primeiro. Se alguém tiver alguma coisa também, pode perguntar, tá? Só levantar a mão aí. Uma pergunta. Tem um arquiteto que quer que eu faça só mão de obra para produção e colocação. Como faço o cálculo? Só a mão de obra? Tenho 3 obras para cada. Tenho 3 obras. Cada obra passa de 120 mil cada. Só da mão de obra? Tenho 3 obras. Cada obra passa de 120 mil cada. Acho que é o valor da obra. Então, mas ele fazendo só a mão de obra, é isso? É o estilos. Cadê? Abre o seu obra de estilos. Joel? Não sai no seu áudio. Tem que abrir seu microfone. Liga o microfone aí, para sair o som. Rafael, seu áudio tá ruim. O Rafael, qualquer coisa, Joel, você abre o seu microfone aí, que você provavelmente ouviu você aí, mas pelo que eu entendi, cada obra dá 120 mil. Aí eu quero entender só o seguinte, você está falando do valor da mão de obra sua, né? Não é isso? Tá sem o áudio dele, né? Mas assim, eu vou falar aqui, tá? Basicamente assim, a pergunta dele, ele só novamente ver todos os detalhes da pergunta, por favor. Ele falou que Vou refazer. Tem um arquiteto que quer que eu faça só a mão de obra da produção e colocação. Como faço para o cálculo? Então, Só da mão de obra. Aí por isso que é importante a gente entender os números, né? Quanto que é seu custo de produção hoje, pra você entender quanto que é uma hora de produção. Porque o valor do material é algo separado. Então você tem que entender quanto custa a sua produção hoje, para você fazer uma hora de cálculo de produção. E obviamente, não é errado você fazer sua mão de obra. Aqui mesmo na nossa cidade de Cachoeiro, aqui, eu não sei de onde você é, acontece muito isso. Eu já peguei várias obras em que o cliente comprou material e eu fechei só a mão de obra. Obviamente também que eu fiz o quê? Eu consegui cobrar mais caro na mão de obra. Por quê, gente? Quando o cliente vem até você buscando Preto de São Gabriel todo mundo vende. O Pedro, a Maria, o José,
Pedrinho, Joãozinho, todos eles têm preto São Gabriel. E aí, quando você trata com o preto São Gabriel, o cliente começa a comparar seu preço do preto São Gabriel com o preço do Joãozinho do preto São Gabriel, com a Maria do preto São Gabriel. A gente tem que entender o seguinte, por isso que eu falei que a gente vende serviço. Serviço, ele é intangível. Então, não é a mesma coisa. Você vê pedreiro, né? Tem pedreiro que cobra X reais o dia e tem pedreiro que cobra bem mais caro o dia. E aí, cada um entrega um tipo de serviço. O que acontece? O pedreiro mostra por que o dia dele vale 500 reais e o outro vale 100 reais. Conversando com ele, você já consegue entender isso. E aí, o serviço, você tem você não fica muito preso no preço. Então, você consegue até cobrar melhor quando você faz o serviço, desde que você saiba os números, para você também saber se não está tomando prejuízo. E aí, você começa a fazer o quê? Cobrar melhor no serviço e entregar uma coisa que você não depende de material. Obviamente, você tem que deixar bem claro que, sendo material responsabilidade do cliente, a perda de material, quando você vai passar o cálculo, já calcular uma sobra, né? Às vezes acaba até você no final ainda tendo um lucro, vou falar que acontece, que é normal, que sobra uns pedaços de chapa lá que tá para fazer uma pia de cozinha, um lavatório de banheiro, depois acaba ficando dentro da empresa, porque o cliente não usa, né? Mas fala aí, Joel, conseguiu falar? Pera aí, Joel. Então, boa noite a todos. É o Joel aqui da Estilo. Pode falar. Posso falar? Sou o Joel aqui da Estilo, Mármores, aqui do Rio Grande do Sul, né? Até então, postei lá o link de vocês lá no meu grupo lá, para que o pessoal também pudesse participar. E a minha pergunta foi exatamente como ele leu aí, né? O arquiteto, eu tenho 3 obras dele, né? A gente está fechando aí, não batemos o martelo ainda. Mas uma obra é só mão de obra, 126 mil. A outra obra é só mão de obra, 159 mil. E a terceira obra, 235 mil. Isso só a mão de obra, tá? Material aí... O que eu fiz? São muito materiais paginados. Então, eu calculei cada preço do material, custo do material, né? Se fosse para eu dar 3,5. Só que daí eu descontei o preço, custo do material ali, e o restante eu botei como mão de obra, porque produção, massa plástica, corte, 45 graus. E eu quero saber se isso está correto, a forma que eu fiz. Eu vou te falar assim. O Joel, você não vai ter prejuízo. A gente não sabe porque eu não conheço seus números. Então, para mim te falar, ó, tá ótimo. Mas assim, na sua linha de raciocínio do que você trabalha, não está errado. Né? Porque você fez exatamente, você manteve, ó, vamos botar a sua margem de lucro, você tirou só o preço do material seco. Se custa 300 reais o metro da chapa, você descontou só o valor dos 300 reais. Né? Mas assim, o que eu te recomendaria aqui, no caso, novamente vou te falar, o bom de entender os números é para poder olhar para eles e falar, realmente isso daqui está valendo a pena, porque material paginado, você sabe, dá um trabalho, essa questão de casar material, entender desenho para poder paginar tudo certinho e seguir veio, e às vezes a gente sabe que quando vai sair fora, que tem lugarzinho que às vezes não vai ficar 100%, você já tem que caçar o melhor lugar ali para poder fazer, para ficar mais espaçado possível. Então, assim, eu acredito, seguindo a sua linha de raciocínio, vou falar assim, eu faria mais ou menos na mesma linha sua, se eu estivesse no seu lugar para fazer um preço assim. Agora, eu não tomo decisão desse jeito que você faz, porque eu sempre orcei serviços separados. Então, eu sabia quanto custava o material, eu tinha o valor de cada metro de acabamento, e o que eu fazia? Quando eu tinha material paginado, eu cobro bem mais também, porque paginado dá muito mais trabalho. Você já tem essa noção, com certeza, né, relacionada a isso. Mas a linha de raciocínio que eu faria é essa. Né? Sem entender o número, não vou ter como te falar, você vai tomar prejuízo, não vai, porque a gente não conhece seus números. Mas se você tem uma base de que nessa metodologia você não está tomando prejuízo, não é que o seu raciocínio estaria errado. Estou tirando material seco, né? A questão não é o prejuízo. A questão até não é o prejuízo, a questão é a dor de cabeça depois se vir dar problema no material, né? Ou o cliente manda o material trincado e aí não dá para paginar. E aí vem a complicação. Mas entendeu? Isso aí você tem que Então, deixar... quando eu dou o material, eu já dou essa garantia de que isso é completo. Mas isso daí você tem que alinhar com o cliente. Olha,
eu dou material, a responsabilidade sobre o material é minha. Se der um problema no material que chegou aqui, está trincado, deu um problema no material, a responsabilidade é minha, porque eu comprei o material. Quando você compra o material, você tem uma responsabilidade sobre isso, porque aí não sou eu, é você que está trazendo o material. Então precisa tentar falar com as pessoas, com o cliente, deixar isso alinhado, para você evitar esse problema depois. Entendeu? Alinhar a Sim, expectativa com sim. ele. Mas eu fiz aqui o levantamento aqui, Você fez? sim. Fiz anotações aqui que passou aí, né? Na perda, né? Potencial de produção, estrutura, tudo isso eu já fiz um levantamento e eu vou pôr isso aí em prática. Depois a gente vai conversar aí no PV aí, pra gente alinhar algumas coisas aí. Isso. Vamos ver se a gente faz o curso também. Vamos entrar pro curso? Aham. Depois o Vamos Rafael vai avaliar isso aí. Vamos avaliar esse custo. Bom, o Rafael vai te chamar aí. A Tamires também perguntou aqui, ó, como que eu descubro esses 3 itens? Como formular o cálculo? Esses 3 itens, Tamires, só me confirma se esse aqui, ó, o custos, perdas e crescimentos, é isso? Confirma pra gente aí, Tamir. Mas se foi isso, talvez você não pegou o início da live. No início da live eu expliquei o que é custo, que é o que está ligado diretamente à produção. Então, um exemplo de custo. Hora do acabador, ele é custo. Hora da recepcionista, é despesa, não é custo. Então, o que está ligado à produção, aquilo que gasta lá na produção, lá que gera dinheiro de volta, você vai botar na linha dos custos. Despesas é aquilo que você tem que pagar ali, mas não traz lucro. Então, por exemplo, a secretária não traz lucro para a empresa. Ela tem que pagar, mas ela não traz lucro. A produção traz lucro, traz renda para a empresa. Então, é diferente. Você botar em despesa a secretária. E a perda é aquilo que você paga dinheiro, que rasga o dinheiro da empresa, que não tem retorno nenhum que você gastou, entendeu? Então, é isso daí. Então, esse aí é a questão. Se você separa esses itens aí, e cada coluna vai precificando o salário, disso, insumos, enfim, todos os elementos ali, começa a separar eles e botar, você começa a ter esses números individualizados. E aí você começa a ter visão. Aí tem o Joel também. Eu fiscalizo a chapa, compro material. Eu fiscalizo a chapa, compro material, descarrego, faço a venda, faço a medição, marco a chapa, corto, faço acabamento, monto, carrego, atendo o vendedor, atendo o cliente, pago as contas, compro mais, vou no cliente fazer colocação, volto e continuo a vida da marmoraria. Como preparar para fazer a precificação se não tem quem trabalha? Me ajuda aí, manda um marmorista. Eu não precisava nem ver você. Se você só escrevesse isso numa linha e mandasse para mim, eu sabia que você era marmorista. Rapaz, esse é o nosso desafio. Por isso que é importante você entender a metodologia, porque se você entende como fazer, eu hoje, por exemplo, dentro do meu segmento, eu pago uma mentoria, um mastermind caríssimo, mas pra você ter uma ideia, eu alavanquei minha empresa de uma forma que se eu dependesse de mim sozinho para fazer isso, eu não conseguiria fazer. Então, assim, por isso é o curso, porque a gente vai conseguir botar ali no mapear ali na hora do curso, e isso vai te dar norte de você conseguir fazer dentro do seu tempo. A gente começa a até trocar ideia junto ali, que hora que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo? A gente começa até a dar orientação de como você pode botar isso em prática na sua marmoraria. Porque eu sei que a vida do marmorista é essa, é comprar chapa, atender cliente, medir obra, fazer não sei o que, resolver BO, a gente sabe como é que é, mas da mesma forma que a gente dá a importância, a gente sabe que é importante resolver isso, se a gente não olhar para isso que a gente está comentando aqui agora, uma hora é aquele negócio que a gente anda sempre no limite, né? Não sei se você tem filho, mas o filho da gente fala assim, olha, fulano, faz isso, isso e isso, faz isso, isso e isso, deu um problema na frente, eu te falei que era para você fazer isso, isso, isso e isso. É a mesma coisa, só que como a gente já está grande, né? A gente toma na cabeça, às vezes a gente acha que a gente não precisa olhar. Então, assim, eu sei que é desafiador, mas tem jeito, organizando, botando, a gente começa a analisar isso aí, você começa a botar em prática no dia a dia, isso você começa a botar em prática e começa a ter esses números, isso direciona você. Até com a orientação ali na aula, você começa a saber, pô, isso aqui então dá para me direcionar dessa maneira, organizar isso assim, assim, assim.
né? Aqui na empresa, quando a gente faz essa estruturação comercial nas empresas, a gente olha para isso também, porque a gente sabe que, e é até por isso que a gente faz esse direcionamento comercial, porque o dono da marmoraria, ele tem que cuidar da produção. E aí quem que está cuidando de vender? Aí ou ele vende ou ele cuida da produção. E, cara, o nome da empresa está na produção. Se você entregar um serviço mal feito, é prejuízo e quebra o nome da empresa. Só que você tem que vender. Então você tem que estruturar o comercial para que esse comercial, pô, tá chegando venda, tá chegando serviço, pô, tô com a empresa saudável de entrando dinheiro. Eu vou cuidar da produção para que é isso aqui que é o coração, que essa produção que mantém o nome da empresa vivo, funcione da melhor maneira possível. E você sabe que tem dinheiro, preciso botar uma máquina, preciso investir, você começa a ter direcionamento de como fazer isso. A Tamires concluiu a pergunta dela aqui, Luiz. Uhum. Mas eu tenho já esses números. Como que eu uso eles para calcular esse preço? Como que você usa? Então, se você tem esses números, primeira coisa, olha o seu valor produtivo, produção. Quanto que você tem de horário produtivo? Começa a calcular a hora da produção sua, quanto custa uma hora. E aí olha seu orçamento que você está fechando, quanto tempo você demora para produzir ele. Aí você tem que entender seu número de produção. Demora 5 dias. 5 dias trabalhados dá quantas horas? X horas de produção, dá tantos reais. Eu estou fechando dentro ou fora dessa margem? Aí você começa a entender seus números, entendeu? O legal é se você conseguir separar por setor, por tipo de serviço, acabamento, corte, se você conseguir separar quanto custa um metro do corte, então você começa a detalhar mais preciso você começa a ficar. Aí você começa a analisar para todos os pontos e o que envolve cada obra. E aí você começa a analisar isso melhor. Legal, Luiz, você explicar até assim, são várias coisas que envolvem o custo, né? Então, assim, até lá no curso mesmo, se você quiser, que eu estou até compartilhando, não sei se você consegue ver aí, mas os pontos, né, que a gente vai trabalhar no curso aqui, leitura de projetos. Só um ponto lá aqui, ó, por isso que a leitura de projetos é importante, tá, Tamires? Às vezes, a leitura de projeto, não é só porque às vezes eu vou falar porque eu tenho experiência com leitura de projetos e com projetos. Então, por exemplo, a leitura de projeto não é só para você saber ter uma bancada aqui. Não, é porque você olha detalhes que no projeto, normalmente, quem não entende de leitura de projeto, não vê. E às vezes o arquiteto bota um detalhe no projeto, você não viu porque você não sabe fazer leitura de projeto de forma técnica e você não conseguiu entender o trabalho de tempo que vai gastar para fazer aquele detalhe. Às vezes era um detalhe que tinha que ser inteiriço e você não percebeu, e a arquiteta quer inteiriço, e você usou separado. Aí quando você vê que vai ter que fazer inteiro, cara, fazer isso inteiro vai dar esse trabalho, eu vou ter que gastar com cortar isso ou fazer aquilo, e aí você vai ver que você achava que você ia fazer com 2 horas, você vai gastar 5 horas para fazer. Então, quando você faz uma leitura correta, você começa a ter até argumentos do que você vai questionar na hora que você está precificando, dúvidas, para você fazer um orçamento correto e entender o prazo real do que você vai fazer para entregar. Um dos grandes problemas de marmoraria enfrenta, às vezes, é por não saber fazer essa leitura, orça por cima ali do projeto, aí quando você vai executar, você prometeu entregar com 30 dias, com 15 dias, você vai entregar com 60. E aí já gera aquela dor de cabeça e o estresse do cliente. Aí tem, leitura de projetos, como fazer corretamente levantamento qualitativo de projetos, introdução ao processo de produção em marmoraria, matérias-primas, cálculo de aproveitamento de materiais, introdução à análise de custos, estrutura de precificação personalizada, modelo de orçamentos, né? Como aumentar o seu preço de vendas e valor percebido pelo cliente e estratégias de como manter a marmoraria em crescimento. Isso aí é o que eu vou fazer, além de ensinar a precificar, dar um pouco além para a gente poder também saber como a gente usa esses números depois para ajudar a empresa a crescer. Eu tenho os números, você falou, eu tenho os números aqui, mas como é que eu vou fazer? Como eu posso organizar isso para também fazer com que esses resultados depois se revertam para que eu possa posicionar a empresa em um degrau de crescimento? Então é interessante você entender os números e saber onde você tem que gastar depois o dinheiro investir o dinheiro na empresa da forma correta. Então a gente vai abordar, ele foge um pouquinho de precificação, mas eu entendo, gente, que para o negócio crescer, para a empresa ir alavancar, não adianta só saber precificar bem, aonde eu tenho que mexer e como eu posso posicionar para melhorar meu preço, porque eu consigo aumentar a margem
e qual que são ideias de futuro que eu posso planejar para a empresa, como eu posso fazer isso para a empresa realmente crescer. Dá uma visão mais ampla, entendeu? Então a ideia do curso é essa. Até hoje, à meia-noite, nós vamos estar com a oferta de R$ 1.597 à vista ou 12 vezes de R$ 163,23. E também quem fizer a inscrição hoje até meia-noite vai ganhar o diagnóstico de estrutura comercial com o Luiz, mais o plano de ação aí em conta de uma hora. Isso aí. E o Rafael vai botar lá, Rafael, você bota o WhatsApp lá do Instituto se precisar de alguma coisa lá. Vou botar o link do checkout agora. Bota lá. E se alguém tiver alguma dúvida, o número que chama para poder falar, para tirar alguma dúvida, Ok, entendeu? Porque aí o Rafael pode tirar alguma dúvida, alguma situação específica que você precise conversar com o Rafael em particular. Aí você pode chamar ele e trocar uma ideia com ele também. E qualquer dúvida precisar falar comigo, o Rafael tem meu contato ali, ele passa também para quem precisar falar comigo, tá bom? E a Érica pode também colocar, pede a Érica para colocar lá o grupo, o telefone do Instituto. Vou Isso botar aí. aqui agora, peraí. Bota aí, Rafael, 28. no grupo. Aí, gente, vamos aproveitar e eu vou fazer esse diagnóstico com vocês também, estou me dispondo a fazer isso. É individual, 1 a 1. Então, assim, é uma coisa que me demanda, eu não consigo fazer para muita gente, mas eu estou me comprometendo a fazer para os primeiros. É algo que a gente quer fazer diferente. Eu quero fazer um curso de precificação, sim, mas eu quero fazer algo a mais, que a gente olhe o valor nisso, os marmoristas possam usar esse curso não só para precificar, mas para ter uma visão da empresa de Um grupo como de crescer. WhatsApp também, esquecemos de falar. Um grupo de WhatsApp por 12 meses também. O acesso, né? O grupo de acesso ao grupo de WhatsApp. WhatsApp. Isso aí. Gente, mais alguma pergunta, alguma coisa para a gente poder concluir? Estamos finalizando aqui a live. Alguém tem alguma coisa a mais? Acho que não, né, Rafael? Ninguém perguntou mais nada. Então, Ok? gente, Então, hoje até meia-noite, estamos mandando o preço. Quem quiser falar, liga o microfone, pode falar. A gente vai encerrar. Rafael vai chamar vocês aí também, em particular, depois cada um que estava na live aí. E essa oportunidade. Espero vocês no curso de precificação. Valeu? Um abraço.